Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos de volta com mais uma decoração incrível. Essa decoração eu amei fazer, uma decoração de dinossauro, a coisa mais fofa. E aí nós começamos, como normalmente, né? Começamos com fazer uma pré-camada, somente para cobrir mesmo alguns buraquinhos, algumas migalhas, algumas imperfeições aí, para a gente começar a fazer a camada, né? A camada verdadeira do bolo, né? Que vai ser a que vai moldar o bolo, tá bom? Esse bolo é um bolo de massa de chocolate com recheio de cacau 50%, né? Maravilhoso. E nesse modelo, nós utilizamos um papel fotográfico, né? Para fazer o olho do dinossauro. Vai ser como se fosse o olho do dinossauro dentro do bolo, né? Ele olhando por dentro do bolo. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos um plástico, né? Nós colamos um plástico atrás dessa foto para que ela tenha o menor contato possível com o bolo, né? E aí nós começamos a aplicar o chantilly. Esse chantilly nós não aplicamos em cima da imagem, claro que não, né? Nós aplicamos somente nas beiradinhas dessa imagem, porque automaticamente quando nós passarmos a espátula, esse chantilly vai entrar, né? Ele vai cobrir um pouco mais essa imagem. Então nós fazemos o mesmo processo, que é alisar a parte de cima do bolo e também começar na parte de baixo. A parte de baixo, ela exige um pouquinho mais de paciência. Por quê? Porque a gente não pode passá-la direto, né? Então, se vocês perceberem, ó, tá vendo como cobriu o chantilly ao passar a espátula, como é que ele cobriu um pouco mais a imagem? E esse era o efeito que eu queria fazer. Eu queria que o olho estivesse, né, como se fosse estivesse olhando de dentro do bolo, né? Como se fosse um buraco que o dinossauro fez, né? Que quebrou dentro do bolo. Então, essa foi a minha intenção. No caso aí, como o dinossauro se utiliza muito a cor verde, né? E no caso a imagem que a cliente me enviou, ela queria que fosse, né, branquinho com verde. Então, para eu não ter que aplicar mais chantilly em cima do bolo, para evitar que entre um pouco mais de chantilly nessa imagem, eu coloquei um pouquinho mesmo de corante, né? Eu utilizei o corante verde hortelã da Mix, né? Coloquei pequenas gotinhas para que fizesse esse efeito e achei maravilhoso, né? E agora eu coloco aí alguns risquinhos em volta dessa imagem, porque isso dá um toque de realidade, né? Parecendo mesmo que o dinossauro está saindo de dentro do bolo. Então essa foi a minha intenção, dar uns risquinhos para colocar um pouco mais de realidade. E agora nós vamos começar a aplicar o topper, né? No caso aí, eu utilizo o amendoim para fazer como se fosse areia. Eu gosto muito de utilizar amendoim torrado e moído. Eu particularmente gosto mais, né? E é sempre importante perguntar ao cliente se existe, né, alguma pessoa que não possa comer amendoim, que tem alguma intolerância, enfim, para você utilizar, tá bom? Aí nós começamos a colocar o topper de papel fotográfico, que no caso é um dinossauro, né? E as nossas imagens, assim, esses toppers eu acho maravilhoso, porque é uma imagem muito realista, né? É importante frisar isso, essas imagens têm que ser bastante realistas. E aí a gente começa a colocar as folhas, né? As folhas artificiais para dar um efeito ainda mais realista. Colocamos aí, né, alguns outros detalhes e também um detalhe muito legal, que é a casquinha de ovo, né, de ovo de codorna. O que nós fazemos? Nós fincamos, né, quebramos um pouquinho a casquinha e nós jogamos o líquido fora, a gema, a clara fora e lavamos a casquinha para assim acrescentar no bolo, né? É importante isso porque não pode ser que o ovo esteja estragado, então é importante que você retire o conteúdo dele para colocar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, ficou maravilhoso, amei essa decoração. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho para não perder mais os vídeos que nós vamos colocar. E estamos colocando aí praticamente um vídeo por dia, tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigada por assistir até aqui. Tchauzinho!